Tecnologia, construção e agro. Você está prestes a ver esses três elementos trabalhando juntos. Em 1992 surgiu uma empresa que hoje, com mais de 30 anos de mercado, vem transformando o ramo da construção civil e agrícola, cedendo não apenas maquinário e equipamentos para essas áreas, mas também todo o suporte para a manutenção dos equipamentos. Você vai conhecer a Forza e como ela tem aumentado ainda mais o seu impacto, se aliando às melhores tecnologias disponíveis. Nós somos a Forza, uma empresa de mais de 30 anos no mercado. Nós começamos aqui no Paraná em 1992 com a Case Construção. Em 1994 nós fomos para o Rio Grande do Sul. Em 2013 assumimos o estado de Santa Catarina. Hoje a Forza conta com 19 filiais espalhadas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre construção e agro, e mais de 400 funcionários, colaboradores que se dedicam para desenvolver essas duas marcas nesses três estados. Com filiais nos três estados, centenas de clientes de uma vasta gama de produtos e serviços, a gestão de uma operação tão completa precisava enfrentar os seus desafios do dia a dia. Porque às vezes eu estava em um cliente sobrecarregado e eu não, outro consultor não conseguia me ajudar. Porque às vezes tem atendimentos que a gente demora, é complexo, algum orçamento ou outro. Então nisso aí pra gente é fundamental. Porque o cliente chama a gente ali e a gente vai respondendo, faz um orçamento, passa para ele e dá sequência, né? A gente trabalha no setor de suprimentos, é o departamento, e a minha caixinha de planejamento é uma subdivisão dentro do departamento que cuida da parte das reposições do estoque, todos os pedidos que são para clientes. A gente também presta um atendimento, então a gente precisa dar suporte para os nossos clientes internos, né, que são os outros departamentos. Sim, dentro dos suprimentos, né, a nossa subdivisão aqui, né, minha e do meu outro colega, é a de administração de materiais. Então, o que envolve a administração de materiais? Né? Basicamente, tudo que envolve peças, né? Cadastro de peças, e também, principalmente, a parte de precificação, né? Parte de análise de custo, análise de margem e reposicionamento de mercado. Basicamente, é isso aí. Que antes a gente recebia tudo por e-mail, era um e-mail único, que a gente recebia as solicitações de todo mundo, e era um pouquinho confuso, assim, sabe? A parte de quem é responsável por cada coisa, quem que está respondendo esse e-mail, qual foi o último e-mail tratado sobre o assunto. Então, era algo que a gente tinha bastante problema na organização. E com o T-Flux, ele ficou muito mais organizado, né? Até para auxiliar, às vezes, ali, quando estava só no e-mail, então, eu não sabia quantos e-mails ainda estavam pendentes para a pessoa ali, né, que a gente trabalha com mais 2 pessoas ali em planejamento. Às vezes eu não sabia, mas quantos e-mails ainda está pendente? O que você precisa de ajuda? Eu teria que ir ali no e-mail da pessoa para ver quantos tem pendente. Para uma empresa grande como a Forza, não é difícil imaginar que as demandas internas das mais de 13 filiais geram uma grande quantidade de atividades para a equipe. Dá uma olhada. Então, como uma área corporativa e uma área mais administrativa, né, pensando em processos, normalmente a gente tem essa dificuldade de não visualizar o trabalho que está sendo realizado. Então, né, a gente tem as entregas para as gestões e tudo, mas eles não viam quanto tempo a gente gastava, né? Então, se a gente demorou muitas vezes com uma área para poder fazer um mapeamento, a gente não via isso, né? Então, hoje com a ferramenta a gente tem essa total visualização. Então, hoje o marketing, ele atende as 19 filiais, né? Então, nós temos espalhados aí Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesse sentido, sempre teve muita demanda vindo de WhatsApp, acaba sendo não tão formal, né? Então, com o sistema a gente consegue centralizar tudo, e por e-mail ou por WhatsApp, Teams, como eram muitas plataformas separadas, não tinha como, vou ficar planilhando isso, né? Vou colocar na planilha quantas demandas estão chegando. Não, era inviável. Isso é uma história que ainda tem muito a contar. A Forza procurou soluções para os seus desafios do dia a dia e encontrou. A empresa encontrou uma parceira, uma aliada, que virou a chave na performance das suas operações. A T-Flux veio para nos ajudar, a gente já está com várias áreas hoje trabalhando. Dentro do meu escopo, tenho 4 áreas trabalhando com T-Flux. O retorno que eu tenho tido do meu time é muito bom, né? Tem agregado muito para o nosso negócio, isso tem padronizado muitas coisas, né? Muitas coisas nossas estavam fora de um contexto, e com o T-Flux a gente conseguiu colocar tudo dentro de um processo e dar vazão disso de uma forma bem bacana. E o melhor de tudo, né? Eu consigo monitorar, eu consigo medir meu tempo de resposta, meu tempo de atendimento, como é que o meu time está suportando as outras áreas. Com o T-Flux ele ficou muito mais organizado, né? Que a gente consegue categorizar até dentro do planejamento se é
atendimento, se é para tirar uma dúvida, se é um prazo de entrega que o solicitante está pedindo. Então a gente consegue criar essas categorias e a gente consegue organizar muito melhor. No Notiflux também tem uma opção para a gente conseguir ver qual que foi o último e-mail tratado, né? Se foi nosso ou se foi do cliente. Então isso é muito bom, que daí a gente consegue já pedir um retorno, caso não tenha respondido. Então a parte da gestão também ficou muito melhor, a gente consegue ver quantos assuntos ainda estão pendentes, quanto já foi tratado, qual é o tempo que a gente utilizou para tratar cada assunto. Então, quem está de fora e precisa saber o que está acontecendo com a caixinha ali do departamento, né? Ficou muito melhor a parte da gestão também, sabe? E outro ponto que eu gostaria de acrescentar, eu acho que é a parte dos apontamentos. Achei muito legal essa questão do Tiflux, que antes a gente tinha uma dificuldade, né? Quanto tempo será que a gente leva para cadastrar uma peça? A gente falava talvez 30 segundos, 1 minuto, né? E no Tiflux, né, eu vejo a demanda, eu já assumo, já mudo para o nosso subgrupo de materiais, já categorizo como cadastro de peças ou precificação, e ali mesmo eu já consigo literalmente dar o play para já iniciar o apontamento. Enquanto isso eu vou cadastrando, e quando eu finalizo, eu pauso o apontamento e ali mesmo já posso responder o próprio solicitante, né? Cadastro realizado, segue preço de venda. E ali mesmo já dispara, já faço o apontamento, já disparo o retorno pro solicitante e já fecho o ticket. Então, cara, isso aqui acho que agilizou muito o nosso dia a dia. Então, hoje o Tiflux, né, é o nossa ferramenta de comunicação direta do RH com os candidatos, com os colaboradores, com nossos fornecedores. A gente utiliza mais a parte de chat, né, que o recrutamento entra em contato com os nossos candidatos e assim a gente vai seguindo. Aí depois, né, entra o processo admissional e os esclarecimentos de dúvidas. Tudo documentado dentro do Tiflux, desde o recrutamento até o processo admissional e as dúvidas. E o interessante é que toda a equipe consegue visualizar, né? Fica todas as chamadas ali. Se eu estou num atendimento longo, alguma coisa, o outro consultor pode pegar e me ajudar, né? Pode entrar ali, chamar o cliente e fazer o atendimento. E o legal é que o supervisor também consegue acompanhar todas as nossas atividades, né? Tudo que a gente está passando para o cliente, a negociação, o supervisor consegue estar junto com a gente, acompanhando isso aí. Todo atendimento que a gente faz, a gente abre um ticket. Então, assim, prestou um suporte por uma área, a gente coloca lá todo o tempo. A gente está fazendo um mapeamento, por exemplo, de uma área, ou um diagrama, alguma coisa. Então, a gente coloca lá todos os tempos e sempre separando. Então, a gente separa o que às vezes é uma ferramenta ou outra, justamente para que a gente tenha depois uma visão geral, né, do nosso processo e entender assim, quanto tempo a gente está gastando em determinadas áreas, né, para identificar gaps que a gente possa ter ali, para também ter as ações de melhoria, né, com o pessoal, entender onde a gente pode estar melhorando e aprimorando o nosso dia a dia. Com a Tiflux descomplicando a vida da equipe da Forza, a gestão pode ter uma visão melhor dos negócios da empresa. E cada profissional pode dar um passo a mais em direção ao sucesso da sua carreira, olhando suas atividades com um novo olhar. Então a gente consegue ter essa visualização e justamente, apesar da gente falar assim que é entregar para uma gestão, né, o trabalho está sendo realizado, mas isso também serve para nós como profissionais, né, como profissional, entender assim, onde estão as dificuldades do meu dia a dia para que eu possa melhorar. Então a ferramenta aí me dá uma visão num todo ali com os indicadores, né, que a gente tem depois para poder olhar por área, por tipo de processo que a gente está tendo dificuldade também e entregar mais valor, né, porque é o propósito de processos, a gente tentar trabalhar entregando valor para o cliente. E aí a ferramenta dá esse auxílio, né, para a gente conseguir também entender o quanto a gente gasta de tempo nas atividades do dia a dia. E vem todas as demandas pelo Tiflux hoje, né, atualmente. Então, pra gente é a aba que tá ali diariamente, que a gente nunca fecha, porque às vezes é algum comunicado urgente, acabou a energia em uma filial, alguma coisa assim que tem que comunicar para todo mundo. Então, a gente sempre deixa muito visível, né, e pra gente é muito legal a ferramenta, porque a gente tem uma visibilidade boa, né. Então, com a plataforma a gente consegue ver tudo de uma vez, metrificar, então fica muito melhor. Pro dia a dia é excelente. E com os apontamentos e horas, por exemplo, mapeamos mais de 1.500 horas de 3 projetos que foram entregues para a empresa e com isso conseguimos chegar até na diretoria e mostrar o nosso trabalho. Inclusive nos ajudou a documentar
implementar procedimentos operacionais padrões que temos aqui dentro. Então, hoje, por exemplo, se qualquer pessoa do time acaba se ausentando por algum motivo, outra pessoa consegue assumir o atendimento, verificar o histórico, com base nos históricos dos chamados anteriores, consegue verificar qual foi a solução aplicada e fora também a base de conhecimento que possibilita. A Tiflux se mostrou ideal para as várias equipes da Forza, isso graças à alta capacidade de parametrizações e personalização, essenciais para a construção dos fluxos de trabalhos e atividades das equipes. A gente pode adaptar da nossa forma. Isso. Então, ele não é somente aquilo e é assim, essa ferramenta, é nessas colunas engessado isso. Foi bem tranquilo. Até, inclusive, esse é uma vantagem do Tiflux, que ele permite uma fácil parametrização, também suporte. Então, precisa incluir usuários, alterar algum parâmetro de mesa, incluir novas mesas, alterar SLA, incluir departamentos no chatbot ali, ele permite essa parametrização fácil. E para a Forza, qual palavra define a Tiflux? Estratégico. Facilidade. Gestão. Controle. Essa história de sucesso mostra como boas parcerias podem transformar as operações e o dia a dia de uma empresa e dos profissionais envolvidos nela, permitindo o crescimento não apenas da empresa, mas dos colaboradores dela. É assim que nós queremos agir também na sua empresa. A Tiflux está de portas abertas para fazer parte da história do seu negócio. Entre em contato para saber como podemos multiplicar os resultados sensacionais que a sua equipe já possui. Até mais!